Olá amigos, dando continuidade a essa série de vídeo onde busco comentar as minhas experiências sobre saída do corpo. Quero colocar para vocês uma em especial, que aconteceu em meados dos anos 93, 94, quando ocorreu uma verdadeira enxurrada, dessas experiências. Foram tantas, uma atrás da outra, eu não entendia o motivo de por que acontecia. Era quase todos os dias que eu saía do corpo e nesse sair todos os dias eu busquei a fazer, como eu disse no vídeo anterior, comecei a fazer testes, experiências. Uma delas era passar pela parede, voar, procurava um dia deixar a lâmpada tudo no escuro na casa para ver se conseguia enxergar no escuro, coisas do tipo. E é interessante essas experiências, porque eu fui aprendendo bastante coisa. Ou seja, o espírito não precisa de luz para enxergar, ele enxerga em qualquer lugar. Não é físico, então ele consegue ter essa visão em todos os ambientes. E consegue uma liberdade tal que consegue ir em qualquer lugar. É muito impressionante. E foi então que, depois de vários e vários dias, ficando aqui na casa, um dia eu pensei, por que eu não vou dar uma saidinha, dar um passeio um pouco mais longe, E assim foi, na velocidade do pensamento, eu fui subindo, passei pelo telhado, Interessante poder ver, observar, passando pela parede. Não sei se dá para você entender, como se você visse, conseguisse ver as moléculas, as partes, do tijolo, das telhas, Enfim, fui subindo, passei, fiquei logo acima do telhado da minha casa aqui. E em seguida me dirigi, voando em direção à rua. E eu lembro bem, essa experiência, que eu ficava parado rente, mais ou menos na mesma linha das lâmpadas de iluminação, dos postes, quase a 9 metros de altura, mais ou menos, que tem esses postes de iluminação. E eu ficava mais ou menos no meio da rua, nessa altura. E em seguida eu resolvi descer pela rua aqui de casa até a esquina. Depois tem uma avenida que desce, até a linha do trem. Eu fui descendo, voando, aproveitando aquele momento tão gostoso. Daí aconteceu algo inesperado. Aí que eu queria dar uma pausa, para falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui no nosso meio, onde nós vivemos, nós não estamos sozinhos. Há seres que vivem à nossa volta, o qual nós não conseguimos ver, mas eles conseguem ver a nós. É interessante isso. Eles estão numa dimensão, de vibração, vamos dizer assim, um pouquinho acima da nossa. E eles conseguem nos ver, e nós, por estar um pouquinho acima da nosso olho talvez não consiga, nossa visão não consegue alcançar essa frequência, e nós não conseguimos vê-los. Mas o interessante é eles poderem nos ver. Que coisa estranha. Então são seres animalescos. São seres que, na verdade, não faz nenhum mal para o ser humano, entre aspas, podemos assim dizer. Não consegue te tocar, te ferir, enfim. O máximo que eles conseguem fazer é ficar próximo de você e fica, vamos dizer assim, aumentando certos prazeres que você tem. Fica aí, com palavras que eu poderia dizer, fica
colocando em sua mente algo que eles querem, né? E que você também quer, né? É como se ele fica aumentando esse desejo, né? Por exemplo, da bebida, do fumo, sexo e outros prazeres aí mundanos, né? Que eles também gostam e ficam aumentando, né? Vamos dizer assim. É como se tacasse lenha na fogueira, né? Eles vão aumentando esses prazeres, né? Então, quanto mais você pensa essas coisas negativas do mundo, né? Vem eles perto de vocês e fica aumentando, né? Vamos dizer assim, esses pensamentos, né? Mas no momento que você não pensa nessas coisas, busca se afastar, né? Eles perdem a graça e vão embora, né? Se afastam, vão procurar outro que esteja na sintonia deles, né? Interessante isso. E é por isso que Jesus colocava sempre para ficar atentos, vigilantes, né, no pensamento, naquilo que nós estamos pensando. É muito importante você não pensar em coisas de baixo nível, né, coisas do mundo, que pode atrair, né, esses seres que estão aí vezes próximos de você, vão gostar daquilo e vão ficar grudados em você, né, enquanto você estiver pensando daquela forma. Então, é importante saber disso, né? E tomar providências, né? Essas providências, a oração, essa forma de pensar que nós temos que ter diferenciada, né? Pensar em coisas boas, sempre, ser pessoas otimistas, buscar fazer o bem sempre, né? Não ficar tendo esses pensamentos de ódio, de raiva sobre alguém, né? Enfim, buscar ter o pensamento mais limpo, livre possível, tá certo? Assim, esses seres não se aproximam de você, né? E, como eu disse, eles não podem fazer nada, não podem te agredir, mas podem manipular o seu pensamento, né? Fazer que você tome atitudes que eles querem, que eles desejam, né? Até houve um tempo atrás, um amigo que foi celebrar uma comunidade aqui em Sumaré, era numa favela, ele estava indo a pé, não era tão longe assim da casa dele, e quando ele parou no semáforo, né, onde os carros estavam passando, aproximou um desses seres perto dele, e não sei o motivo, a razão, ele conseguiu ver e ouvir o que ele estava dizendo, né? E ele disse, com muita raiva, né? Não vá nesse lugar, né? Porque aquele povo é meu. Daí esse meu amigo, não vou dizer o nome, é claro, né? Ele respondeu, não, eu vou celebrar, vou ficar lá com eles, rezando com eles, né? E daí esse ser animalesco saiu pulando, né? A descrição deles, né, vocês vão achar interessante, que muitas vezes parece com histórias que nós já vimos, né, desses seres endemoniados, não sei assim dizer, né? Ele tem metade do corpo de um animal e metade de humano, né? Às vezes tem a pata de um cabrito, por exemplo, né? Cabeça de um ser humano, com orelhas maiores, chifres, enfim. É uma mistura de ser humano com um animal, né? Esse que o meu amigo viu e ouviu, disse que era pequeno, tinha como se fosse pata de cabrito, assim, cabeça de um ser humano, mas com orelhas grandes, né? E chifres, enfim. E ele ficou tão bravo, não podia fazer nada, saiu pulando, salteando por meio dos carros, né? E nunca mais apareceu, né? Então entendam, é uma frequência um pouquinho acima. Se você tiver alguma capacidade, algum dom, você pode visualizar, né? Daí vem as histórias de bêbados, né? De pessoas que às vezes estão com a mente alterada, né? Que conseguem talvez perceber essas coisas, né? Talvez numa meditação, enfim.
mas não buscando de forma alguma trazer medo para ninguém, né? Não é esse o motivo, apenas quero relatar que existe, estão aí por perto, né? E nós temos que tomar as previdências, né? Na oração, na meditação, né? No estado de consciência, né? Para que eles não se aproximem de você, né? No meu caso, nesse dia, né, agora voltando àquela história que eu estava levitando, voando, né, à altura das lâmpadas dos postes de iluminação, né, aproximou-se um ser parecido com esse que o meu colega descreveu, mas era muito maior. Né? É um ser, devia ter uns 3 metros mais ou menos, grande, né? Com a cabeça em forma de um touro, né? Corpo de pessoa, assim. Também os pés parecidos com os pés de animais, né? De um touro também, né? Grande, né? E vindo em minha direção, né? Naquele momento eu não entendi nada do que estava acontecendo e comecei a voar mais rápido, né? Mais rápido, né? E ele perseguindo, né? E eu resolvi entrar numa casa. Me escondi dentro de uma casa. Depois que eu estava ali escondido, eu lembro que estava escondido atrás de um móvel, né? Perguntei para mim mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Imaginei, veio no meu pensamento, esse ser não pode fazer nada para mim. Ele não tem esse poder de me atacar, nada, né? Não tem poderes sobre mim. Na mesma hora, eu imaginei, eu posso ir aonde eu quiser, em qualquer lugar, né? Acredito fielmente que esses pensamentos não foram meus. É bem provável que o meu anjo da guarda que tenha colocado em meu pensamento isso, né? E nesse mesmo instante houve uma espécie de um estalo e eu me vi em outro lugar. Não estava mais ali, né? E aquele ser tinha ficado ali para trás, né? Nós temos esse poder de estar em vários lugares, né? A questão de pensar e estar lá. E o lugar onde eu fui sem o meu desejo, bem provável que seja o meu desejo, mas que eu não reconhecia como meu, talvez seja o meu anjo que tenha me levado a esse lugar, né? Era uma montanha bem alta, e eu vi assim em cima dessa montanha várias outras. A hora que eu olhei assim para o chão, era um pasto, né? Tinha vários animais, né? Vacas pastando ali tranquilamente. Parecia que era o nascer do sol de manhã. Era a ideia que eu tinha daquele momento, né? Onde eu estava, aqui em casa, era noite, mas lá era de manhã, né? Então, olhando à frente, eu vi uma montanha e nessa montanha tinha uma construção grande, branca, e ao lado dessa construção, ao meu ver, naquele momento parecia uma espécie de um mosteiro. Ao lado da construção tinha uma árvore, acredito que muito antiga, e para que ela não se quebrasse, ela estava colocada em estacas, né? Para que ela não caísse, talvez, né? Pela idade dela, né? É isso que chamou bastante a minha atenção naquele momento, né? E foi muito engraçado que eu não sabia que lugar era esse, mas pouco tempo depois, alguns dias depois, um padre aqui da nossa paróquia que tinha feito uma viagem para Assis, né, Itália, e trouxe um monte de fotos sobre a região onde ele foi, e uma das fotos me chamou muita atenção, né? Perguntei para ele, que lugar é esse? Ele falou, Monte Alverne, né? Daí eu identifiquei o lugar onde eu fui, né? Eu estava lá nesse lugar, Monte Alverne, né? Muito parecido, né?
aquela construção branca também, né? Naquele meio da montanha. Pois bem, estava lá, nesse lugar. Então, meus irmãos, nós somos seres espirituais, estamos aqui nesse mundo para fazer uma pequena experiência, né? Buscar aprender a amar, né? A ir ao encontro das pessoas, é o sair de si, ir ao encontro do outro, né? Deixar de lado o egoísmo, não ficar preso à matéria. E essas experiências todas me fez, né, ter essa certeza desse ser espiritual que nós somos. É importante, pois eu conseguia me ver em 2 lugares, um em espírito e o outro ali na cama dormindo. Não pode, né? Você se locomover em lugares distantes, né? Então são experiências que, né, não dá para deixar de narrar pela importância do fato. E isso então leva a quem faz a experiência a mudar o modo de pensar, o modo de vida, né, esse modo de viver. E com toda certeza eu, como sou católico, né, apostólico romano, sou diácono aqui pertencente aqui a Sumaré, né, paróquia de Santana, diocese de Campinas. Essas experiências todas me fez, com toda certeza, a seguir por esse caminho, né? E eu busco de todas as formas levar as pessoas à fé, através de uma celebração bastante meditativa, em silêncio, buscando que as pessoas se interiorizem e percebam essa verdade. Então o caminho é esse. Nós temos que buscar na nossa vida seguir Jesus, imitar Jesus ao máximo, foi essa a missão dele, né? Mostrar o caminho. Nós temos que buscar seguir o exemplo dele, ser Jesus, aproximar dele o máximo possível. Já disse isso tantas vezes, Paulo de Tarso, que fez essa experiência de sair do corpo, indo para o céu. Ele fez uma transformação enorme na vida dele, né? E isso ajudou a compreender e a dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Para ele tanto faz estar aqui na terra ou no céu, mas servindo a Deus, a Jesus, né, aos irmãos, é a mesma coisa. Então ele chegou a dizer isso, né? Eu prefiro estar lá, nesse lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. Mas fico aqui para poder servir a Deus. Então, servir a Deus nos irmãos, nas pessoas, né? Aqui é o mesmo que estar no céu. Então, é esse sentido de vida, né? Essa conclusão que ele chegou, que fez ele dar continuidade à sua vida. Possamos entender essa verdade e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Espero que tenha agradado um pouquinho esse vídeo, né? Não tenha colocado medo em ninguém, né? Gostaria que vocês não se preocupassem com esses seres que estão aí do nosso lado, perto de nós, né? Mas tomassem esse cuidado, viu? Com os pensamentos, não ficar pensando coisas erradas, né? Ficar sonhando com coisas, com prazeres, né, do mundo aí, porque só o sonhar, o pensar já vem atrair esses seres, né, à sua volta, né? E depois eles vão colocando, a palavra não seria ser bem essa, como se colocasse lenha na fogueira, né? Para que você faça aquilo que você está pensando, né? Eles vão ajudando a você a cometer os erros. Então, cuidado.
Cuidado com o que pensa, né? Preste atenção no seu pensar, né? Não se deixe se levar. Então tá aí. Se você gostou aí desse vídeo, busque colocar um like aí, isso ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e busque compartilhar com um amigo. Espero que tenha ajudado alguém aí, né? Fique com Deus. Deus abençoe. Até outro dia.